Fala galera, Felipe Sarcinelli de volta. Gravar aqui num outro formato. Acho que eu vou falar mais do que 3 minutos, então não dá para gravar como um short. Eu sei que esse formato aqui não tem muita... acaba que não tem muita visualização, mas enfim, você que tá vendo, se inscreve aí, dá essa força. Curte aí, comenta, dá uma opinião em relação ao tema do vídeo, que é o Felipe Luiz, né? Já deixei aqui no canal, dá uma olhada lá, tem as notas, tem o pós-jogo, mas assim, falar em cima do trabalho do técnico. Eu sei que não é fácil ser técnico do Flamengo, eu sei que o trabalho do Felipe Luiz é um bom trabalho, não é porque eu vou fazer críticas aqui que eu acho o trabalho dele uma porcaria, ou que eu tô pedindo para que ele saia, já deixando avisado para os fiscais de torcedor, que hoje em dia tem muito. Mas acontece que o Flamengo montou um time, montou um elenco para ser campeão brasileiro. O Flamengo, desde a eleição do BAP, deixou claro que o intuito esse ano era brigar pelo título brasileiro. O Flamengo tem feito isso, segue sendo líder momentaneamente, até que o Palmeiras coloque os seus jogos em dia ou tropece. O Flamengo é líder e pode vir a ser líder isolado até na hora do confronto direto. Mas não é bem sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar mais sobre o jogo em si do Flamengo, o desempenho e tudo mais. O Flamengo tem jogos, as maiores goleadas foram do Flamengo. O Flamengo tem, acho que umas 3, 4, 5 goleadas, talvez. Corinthians, Juventude, Vitória, teve mais uma, enfim. O Flamengo tem várias goleadas. E todos esses jogos que o Flamengo goleou, uma característica em comum em todos esses jogos. O Flamengo pressionou alto, abriu o placar muito cedo, ampliou muito cedo e daí deslanchou. Pois bem, então a característica mais clara do trabalho do Felipe Luiz é o quê? A pressão alta, a marcação forte em cima da saída de bola do adversário, roubar a bola no campo defensivo do adversário, perto da área, e abrir o placar muito cedo. Ou ir em busca de abrir o placar muito cedo. E em alguns momentos, quando isso não acontece, como foi ontem, como foi em vários outros jogos que o Flamengo não teve um grande desempenho, contra o Santos, Vasco, entre outros, Botafogo, parece que o time entra numa estagnação. O time tem ali a sua qualidade, né? Isso é inegável. Você tem no meio de campo Saúl, Jorginho, ontem entrou Carrascal, Arrascaeta. Você tem qualidade para trocar passe, você tem laterais que sabem tocar bem a bola. Alexandre e Varela, pelo menos no passe curto, eles têm qualidade. Os zagueiros sabem tocar a bola. Mas aí quando você passa a precisar construir o jogo, que o adversário já se assentou em campo, você encontra dificuldade. E o Flamengo tem encontrado muita dificuldade. O Flamengo dificilmente ganha um jogo de 2-0 em que os 2 gols foram construídos no segundo tempo, por exemplo. E por que eu estou falando isso? Que aí entra a questão do Felipe Luiz. O quanto o Felipe Luiz, por ser um técnico novo, já é qualificado para poder
entender o jogo, entender o que está acontecendo durante o jogo, e daí fazer as substituições, as mudanças táticas. Tem um jogo ano passado do Felipe Luiz, que foi contra o Corinthians, em que ele faz uma mudança com acho que 27, 30 minutos do primeiro tempo, quando o Bruno Henrique é expulso. O Flamengo tinha vantagem, tinha vencido o primeiro jogo por 1-0, podia empatar, estava 0-0, e aí ele pega, logo depois da substituição, ele tira o Gabigol e bota um zagueiro. Naquele momento, ele entendeu que o jogo precisava de mudança tática e fez. O que aconteceu com esse Felipe Luiz de lá para cá? Porque o Felipe Luiz tem sido rotineiramente um técnico burocrático nas substituições. Um técnico que às vezes parece não entender o que está acontecendo em campo ou não conseguir mudar o que ele está vendo que está acontecendo em campo. Porque ontem ficou evidente, e tem dois lances bem claros. O lance do Arrascaeta, que o Samuel Lino cruza, cabeceia a bola para o meio da área e o Arrascaeta não alcança, porque tem 1,70 m. Ou no lance, que também com o Samuel Lino, que ele cabeceia, o Cássio espalma, e não tem ninguém para pegar o rebote, não tem ninguém com esse cacuete de centroavante. Então, assim, todo mundo viu, eu acredito que todo mundo tenha visto que o Flamengo precisava de ter um cara ali na área. E ele demorou 80 minutos para botar o Pedro, praticamente 80 minutos. Pedro entrou com 30 e poucos do segundo tempo. Acho que um pouquinho antes da expulsão, ou um pouco depois. Ele ficou praticamente 80 minutos sem o centroavante. O Plata pode ser um ótimo jogador taticamente, mas é um jogador fraquíssimo para fazer gol. Você quer entrar com Carrascal e Arrascaeta no meio de campo? Vai botar o Samuel Lino, que hoje ganhou a vaga de titular, mesmo não jogando nada nos últimos jogos. Teve o melhor jogo dele contra o Vitória e antes disso e depois disso não tem nada. Mas beleza, taticamente é importante e tal. Cara, não é o Plata que vai ser o cara que vai te entregar gol. Desculpa, não vai ser. Você pode fazer igual você fez contra o Corinthians, bota o Bruno Henrique, já que é para você ter um cara ali que não é centroavante, mas que vai te dar uma função tática, vai cumprir o que você quer taticamente. Porque o Plata é isso, é um jogador operário, é um jogador que vai se dedicar taticamente, mas na hora que você precisa de uma tabela, de um toque mais qualificado ou de uma finalização mais qualificada, ele não vai te entregar, e já está provado isso, e tudo bem. E aí você precisa fazer substituições, o que você faz? Como sempre. Ontem até que foi no segundo momento, mas primeiro momento você bota o Bruno Henrique no lugar do Samuel Lino. Ok. O Samuel Lino jogou nada, deveria ter sido substituído, sim. Mas aí depois você vem com Pedro e Luiz Araújo. É o tempo todo, Pedro e Luiz Araújo. Toda vez que ele vai mudar é Pedro e Luiz Araújo. E aí você tira os dois homens de meio de campo. E aí você fica com Luiz Araújo. E aí no final do jogo o Luiz Araújo recebe a bola na intermediária. O que ele faz? Ele vai para dentro? Ele tenta achar um passe? Ele tenta uma... Não, ele volta para o zagueiro. Então assim, o Flamengo depende só dele para ser campeão? Sim, depende só dele para ser campeão. Mas parece que esse é o problema. O Flamengo ainda não sabe jogar um campeonato de pontos corridos, parece. Porque o campeonato de pontos corridos, você não empata 3 jogos seguidos dentro de casa. Não empata 3 jogos seguidos dentro de casa. Você tem que fazer o mando de campo ser a sua principal arma. Você tem que fazer a torcida jogar para você, com você. E ontem, com aquele futebolzinho burocrático, para não falar um palavrão aqui, porcaria, nem a torcida chega junto. A torcida não anima, não inflama a torcida.
Então, assim, você tem um jogo em casa com 72 mil pessoas em que o torcedor tá vendo aquele futebolzinho meia boca e não tem força para incentivar, para inflamar o jogo. Não tem, porque cara, um depende do outro. O torcedor vai depender do que ele tá vendo em campo para começar a inflamar, e aí ele inflamando, o jogador sente aquilo ali e dá aquele algo mais. Mas se você não tem nenhum nem outro, porque a torcida começou cantando. Você começa o jogo, a torcida tá sempre ali cantando. Mas vai passando os minutos, aquele toquezinho burocrático, de um lado para o outro, aí, pô, os laterais que não avançam, você não tem uma jogada coletiva ali de um lado para o outro, em que o atacante infiltre para receber a bola, você não tem uma triangulação envolvendo o meio, a ponta e o lateral, é sempre assim, toque, 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 toque e pouco produtivo. E assim, é óbvio que o Palmeiras não vai vencer todos os jogos daqui para frente. Mas o que o Flamengo tem jogado também não me garante que o Flamengo vai vencer a maioria dos jogos. Então isso gera uma preocupação. E aí gera uma preocupação de você ter aberto mão da Copa do Brasil, quase que descaradamente, e aí terminar o ano ganhando o Supercopa Carioca. Porque não vai achando que o Racing vai ser fácil, não. O Racing vai ser um adversário muito difícil. Então, assim, eu sei que o Felipe Luiz, de novo, é um técnico jovem, é um técnico que está começando agora. Mas, cara, tem coisas que qualquer um consegue ver. Eu que nunca joguei bola na vida, vejo. E aí eu vejo pessoas que, comentaristas, ontem eu vi lá no Linha de Passe do ESPN, pessoas concordando com o que eu penso. Pessoas falando ali coisas que eu teria falado também. Então, se tá todo mundo vendo e só o técnico não tá vendo, chega na coletiva, todo mundo que enfrenta o Flamengo, ele elogia, ele diz que o Ceará é muito bem treinado, o Vitória é muito bem treinado, o Juventude é muito bem treinado. Não falou do Sport ainda porque não enfrentou o Sport, mas vai enfrentar o Sport, vai ter dificuldade, e aí ele vai falar que o Sport é muito bem treinado. Ele precisa se ligar, ele precisa entender que não é só ser bom no treino. O trabalho dele não é só dar treino bem dado, escalar e vamos pro jogo. O trabalho dele é saber fazer a leitura do jogo. Então, assim, para ontem, senão o final de ano vai ser melancólico de novo e a gente tá cansado de todo final de ano terminar mal e aí ficar naquela de não, ano que vem a gente, pô, não, chega, tem que dar um estalo e falar que é hoje, é agora, é amanhã, é ontem. Esse jogo, esse futebol tem que ser jogado ontem. Daqui pra frente são todos os jogos. E todo mundo vai ter jogo quarto domingo, irmão, se vira. Dá teu jeito, mas você tem que fazer esse time jogar. Porque senão eu preciso continuar ano que vem. Com esse elenco, pegando início ao fim, coisa que não acontece desde o Luxemburgo em 2011, você não conseguiu? Então, cara, dá um passo atrás, procura um clube menor, sem tanta pressão, sem tanto objetivo de título, faz o seu trabalho e depois volta, porque com essa estrutura, com esse elenco, se você não conseguir trazer um título importante, desculpa, mas você não está preparado. Deixa aí seu comentário, deixa um like, diz aí se você concorda, se não concorda, compartilha se concorda, enfim, é nóis, estamos juntos, saudações rubro-negras.